Conservadores, patriotas e liberais, uma boa noite a todos. Estamos iniciando uma live para falarmos da política nacional e, é claro, como é um evento aqui do MCL, Movimento Cunha Livre, hino nacional para todos os patriotas. Fica comigo nesta live que vamos falar hoje sobre política nacional. Vamos falar de Silas Malafaia, Moraes libera o X. Vamos falar um pouquinho da história da direita e esquerda. Pablo Marçal, eleições desse ano, por todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos, todos conservadores, todos patriotas, todos liberais. Uma boa noite a todos. Compartilhe essa live. Vamos falar sobre o nosso país, vamos falar sobre o movimento de direita conservador nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live. Temos alguns temas importantes para falarmos hoje. E começamos com, é claro, o poderoso hino nacional. Viva o Brasil, viva a democracia brasileira. Começamos aqui nossa live. Vou deixar de fundo aqui o nosso hino nacional. Vocês vão... Comenta aí se o som tá legal. Pode acontecer algum barulho aqui. Estamos num lugar que não é totalmente silencioso, mas acredito que poderemos falar livremente um pouco hoje sobre o nosso país. Para começarmos, vamos falar sobre a história da direita e esquerda, porque hoje muita gente fala sobre a direita e sobre a esquerda, mas muita gente fala sem embasamento. Não sabem o que é de fato a direita, o que é de fato a esquerda, o que cada lado ou desse espectro político pensa, o que eles representam. E eu quero começar falando para vocês sobre um pouquinho sobre a história da direita e esquerda, que vai remontar, gente, à Revolução Francesa. A data é 1789, na França, quando teve uma revolução popular, quando o povo se levantou contra um governo tirânico que era do rei. Nesse tempo, o povo estava revoltado com o autoritarismo da monarquia e então proclamaram ou deram início
a uma das revoluções mais importantes da história, que é a Revolução Francesa, em 1789. Quando a Revolução se desenrolou, perceba o seguinte, que se dividiu dois grupos, aqueles que apoiavam, todos dois apoiavam a Revolução, mas uma parte deste grupo era extremamente radical e queria a decapitação do rei, a morte do rei. Eles queriam dar fim à monarquia com uma forma violenta. E do outro lado, o segundo grupo, só abaixa por favor o áudio. Gente, vai me dando aí uma posição de como que tá a imagem, se vocês estão vendo legal aí. Só abaixa para mim, por favor, para não dar retorno. Então, um grupo queria um rompimento violento do Estado, eliminar o rei, acabar com a monarquia com uma forma violenta, e o outro também queria acabar com a monarquia, mas não matar o rei, não abolir o Estado de uma forma violenta. Não era isso que eles queriam. E esses dois grupos se dividiram no parlamento. Um grupo se sentava à esquerda e outro grupo se sentava à direita. Aqueles mais radicais que queriam a transformação do Estado com uma forma violenta, esse grupo ele se sentava à esquerda do parlamento. E do outro lado, aqueles que eram mais favoráveis ao rei, afinal não queriam a morte do rei, se sentavam à direita. E aí começa a história de esquerda e direita. Ou seja, direita e esquerda inicialmente servia para identificar no parlamento quem era quem, qual era a posição de cada parlamentar, de cada pessoa que estava ali brigando pelos seus direitos durante a Revolução Francesa. Bom, é lógico que isso faz muito tempo, isso foi no século XVIII, 1789. O que acontece? O tempo passa, as coisas vão mudando, mas prevalece a ideia de esquerda e de direita. Os revolucionários e os conservadores. Aqueles que queriam revolucionar a sociedade, depois conhecido como progressistas, ou seja, aqueles que queriam o progresso, o avanço, a transformação da sociedade, e aqueles mais conservadores, os de direita. O que é um conservador? Conservador é aquele que ele até quer mudanças, mas mudanças graduais, mudanças devagar, mudanças pontuais, que vai ajustando a sociedade de uma forma não violenta, não romper com tudo que havia no passado e já aderir a um novo esquema, não. Esse não é o pensamento de direita. O pensamento de direita é um pensamento mais lento, que se processa mais lentamente na sociedade, é um processo gradual. Bom, a história de esquerda e de direita chegou no Brasil. Começa esse movimento, gente, lá ainda na década de 20, quando o primeiro partido comunista é fundado no Brasil, no Rio de Janeiro. Lá começa o movimento de esquerda no Brasil. Ou seja, já temos pelo menos 100 anos que existe um movimento de esquerda no Brasil. Isso começa na primeira e segunda década do século passado, do século 20. Então, a esquerda ela se instalou no Brasil, mas também a direita já havia. Essa direita era composta por membros da sociedade, era composta pelos empresários, era composta por parte das Forças Armadas, os militares, o pessoal mas é povão. E aí vem a esquerda que começa a se infiltrar lá no primeiro e segunda década do século 20. Bom, naquele tempo já existiam várias representações da esquerda aqui no Brasil. Mas a direita nasce, ou ela se forma, ela encontra forma, num partido chamado UDN. Nós vamos falar do partido UDN, que era a União Democrática Nacional. Essa UDN foi um partido político brasileiro, foi fundada em 1945, a orientação conservadora, ou seja, defendendo os valores da sociedade, defendendo a moral da família, defendendo a doutrina cristã e judaica. Esse grupo que era frontalmente opositor às políticas da figura de Getúlio Vargas. Bom,
o primeiro inimigo da direita no Brasil foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, você deve lembrar da escola, foi um ditador. Um ditador que governou o Brasil por 15 anos. E queria se manter ainda no poder, é claro. Então, o Getúlio Vargas, ele promoveu várias políticas que eram contrárias à democracia, eram contrárias à liberdade. E aí se configurou, então, o ditador Getúlio Vargas. Para todo ditador sempre haverá um movimento de resistência. Para todo ditador sempre haverá um movimento democrático de resistência. Nós estamos vendo isso, por exemplo, agora, lá na Venezuela, contra a ditadura de Nicolás Maduro, que por sinal é apoiada pelo presidente Lula, o apoiador de ditaduras aqui no nosso país. A direita nasce então, a UDN, e se estabelece no Brasil como um partido democrático. Ela nasce em 1945. Mas nós devemos lembrar que o Brasil passou por mais uma ditadura, esta foi longa, de 21 anos, salvo engano, 20 ou 21 anos, salvo engano, que é a ditadura militar. Que na verdade o termo apropriado não deveria ser nem ditadura, mas uma contra-revolução. O resultado da contra-revolução de 64 foi uma guerra militar do governo, dos militares, contra a esquerda armada, militante, aquela que se organizou em guerrilhas e atacava quartéis generais, como o ataque ao quartel que matou Mário Cosel Filho. Foi um ataque dos revolucionários de esquerda durante esse período. Não somente isso, sequestraram embaixadores, expropriaram bancos, que é a palavra usada hoje, expropriaram. Na verdade, o fato é roubaram, foi roubo, para financiar armamento e outras coisas mais durante o período, para financiar a guerrilha contra o governo. Eles chamavam de resistência, nós chamamos isso de vandalismo e de bandidagem. Essa foi a esquerda militar. 20 anos eles guerrearam. Mas e a direita? Onde está a direita? A direita, ela termina, gente, em 64. Com essa chegada do poder militar, a direita, ela é abafada e ela fica quieta na sociedade. Não significa que a direita acaba, o movimento, a ideia acabou, não. Só significa que ficou abafado na sociedade a direita. Até que termina o regime militar. Aí vem as diretas já, aquele movimento todo de esquerda, financiado aí pela UNE, né, que é a União dos Estudantes do Brasil, financiado por partidos de esquerda como PCB, PCdoB, PSB e outros partidos comunistas. E o que acontece? A direita, ela não volta depois. O que aconteceu? O que aconteceu nesse interim, nesse espaço de tempo? Simples. A esquerda, ela se infiltrou nas universidades nesse período, porque, peraí, só um minuto, antes da gente chegar nessa parte, vamos voltar um pouquinho atrás. Os militares, eles bolaram uma estratégia do general Golbery, que é a estratégia da panela de pressão. Qual é a estratégia? Tinha duas esquerdas durante o regime militar. Aquela esquerda armada, que estava provocando caos na rua, que estava, já falei, sequestrando embaixadores, expropriando bancos, roubando bancos, comprando armas, fazendo guerrilha, etc. Tinha essa esquerda, e tinha uma esquerda mais moderada, que estava estudando um tal do Antônio Gramsci, que não vou falar dele hoje, que é muito longo, e estava se infiltrando nas universidades para dominar a mentalidade brasileira. Porque, gente, é fácil de entender. A classe estudantil de hoje, que está nas universidades, é a classe política de amanhã, é a classe dos professores de amanhã, é a classe dos advogados de amanhã. A esquerda entendeu isso. Então o que aconteceu? Sequestraram ideologicamente os universitários durante o período, lógico, com o apoio dos militares, tá? É bom dizer isso, com o apoio dos militares, porque enquanto os militares brigavam com a esquerda armada nas ruas, que é uma coisa que eles sabem fazer, militar sabe fazer guerra, então ele ia guerrear com as guerrilhas na rua. E
por outro lado, eles davam espaço, uma válvula de escape para a esquerda, influenciando eles a irem, ou abrindo caminho para eles irem às universidades. Um grande erro do regime militar. Resultado, quando terminou o regime militar, na década de 80, quando terminou o regime militar, só havia gente de esquerda pronto para voltar para o poder, graças à anistia dada pelo último presidente militar, João Figueiredo. João Batista Figueiredo. Então, observe isso. Quando volta a democracia, a normalidade democrática do país, só tem gente de esquerda voltando para a política. Entre eles, o Genuíno, que é do PT, o Zé Dirceu, que é um dos caras mais inteligentes da esquerda, pena que a inteligência dele é pro mal, tá? É um guerrilheiro, é um cara que aprendeu com a guerrilha cubana a fazer revolução. Aí volta Lula, que foi preso no regime militar, aí volta Dilma Rousseff, que já confessaram, né? O partido já confessou, tá documentado isso, ter participado de assalto a banco para financiar a guerrilha. Ou seja, essa classe política que não vale nada, volta e entra agora, né, na política brasileira, depois que termina o regime militar. Lembrando que eles tinham as universidades na mão. E a direita? Onde está a direita? A direita está calada. Porque muitos compreenderam, ou a esquerda fizeram muitos compreender, que a direita estava associada ao regime militar. Uma coisa e outra não tem nada a ver. Os militares não tinham um viés direitista, não tinham um viés liberal, conservador. Os militares tinham um viés positivista. É uma outra filosofia, é uma outra coisa. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos, todos conservadores, patriotas e liberais, sejam todos bem-vindos. É uma boa noite para você. Hoje estamos falando um pouquinho sobre política nacional. E eu comecei falando aqui, acho que deu uma travada aí. Comecei falando um pouquinho sobre a história da direita e da esquerda, né, que começou lá em 89, ou 789, com a Revolução Francesa, e a sequência histórica dela. Bom, a direita, ela ficou adormecida na sociedade por um longo tempo, até que renasce com Olavo de Carvalho, que na minha opinião é um dos maiores cérebros deste país, faleceu agora recentemente, o grande professor Olavo de Carvalho. Ele deu o início à chamada nova direita brasileira. Como ele fez isso? Ele fez isso ensinando. Ele era um professor, começou a ensinar a filosofia, começou a denunciar a esquerda brasileira, a hipocrisia dos partidos de esquerda e todo o esquemão que eles planejaram, ainda lá no regime militar, para tomar o poder. Por meio da Revolução Cultural. Um dia vamos fazer uma live só para falar de Revolução Cultural. Bom, Olavo de Carvalho começa a ensinar, começa a abrir os olhos dos brasileiros do que é a esquerda. Resultado, o povo começa a se levantar contra a movimentação política esquerdista da Revolução Cultural, que vai culminar nos protestos contra Dilma Rousseff lá em 2013, 2014, 2015, e vai culminar, graças a Deus, no impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Ou seja, aqui que nasce a direita. Jair Bolsonaro, que já era um homem que se posicionava contra a esquerda lá no parlamento brasileiro, lá em Brasília, ele surge, desponta aí como um líder da direita, liderando um movimento que já existia no seio da sociedade, e consegue ser eleito em 2018. E daí para cá é mais fresco na nossa memória o que é a história da direita. Eu posso parar a história da direita bem aqui. Gente, todo mundo está acompanhando até aqui. Mas deu para perceber que a direita é um movimento novo. A direita é um movimento novo.
O que significa isso? Significa que somos inexperientes. Significa que nós, agora eu vou falar mais calmo, mais devagar, para você acompanhar meu raciocínio. Significa que nós somos muito novos, muito novos. Falta experiência política para a direita brasileira, uma coisa que sobra para a esquerda. A esquerda tem pelo menos 100 anos de história no Brasil. 100 anos de erros e acertos políticos. Erros e acertos. Erros e acertos. Neste período, eles tiveram tempo para dominar a mídia brasileira, as universidades brasileiras. O quarto poder da República, gente, o quarto poder da República é a mídia. Acho que a conexão está um pouco lenta, então vou ter que repetir essa frase. O quarto poder da República é a mídia. E o quinto poder da República, eu estou falando com ele agora, é você. Então nós temos 5 grandes poderes num país, numa república. O primeiro é o poder do executivo. O segundo é o poder do legislativo. O terceiro é o poder judiciário, os poderes constitucionais. Na margem segue o poder midiático e o poder do povo. Então a esquerda nestes 100 anos, gente, ela dominou. Eles têm uma política chamada política de ocupação de espaço. O que é política de ocupação de espaço? Vamos adentrar em todas as áreas. E aí nós vamos colocar um dos nossos em todas as áreas que vai garantir para nós a hegemonia. E aí, para você entender isso, é bom falar um pouco do Antônio Gramsci. No próximo vídeo vamos falar desse cara, Antônio Gramsci, que é uma cepa do vírus comunismo mais violento, mais destrutivo. A guerra cultural. Bom, eles tiveram 100 anos para dominar tudo isso. E eles colocaram gente deles no poder executivo, inclusive estão hoje, né? O Brasil é comandado, dirigido aí pelo PT, Partido dos Trabalhadores, que é o partido de esquerda do Brasil. Eu vou repetir isso aqui, ó. O PT não é um partido de esquerda. Ele é o partido de esquerda. Os outros que existem são seus braços, são seus tentáculos. São aqueles que fazem a sua vontade. Ou seja, a ordem vem do PT, todos os partidos de esquerda seguem a ordem. Então o PT, ele é o Partido Comunista do Brasil, ele é o Partido Gramscista do Brasil, ele é o Partido Stalinista, ele é toda essa cepa virológica política que é o comunismo. Ele representa isso aqui no Brasil. E tem gente dele no poder executivo. Hoje nós temos o Lula como presidente, temos aí uma gama de ministros que são todos comunistas, declarado, mas não só lá, eles também têm gente deles no parlamento. A esquerda representa uma parte grande no parlamento. Não somente lá, nós temos no judiciário, por exemplo, não deveria ter, um juiz não pode ter partido político, não pode ter viés político, mas tem, pela declaração da sua própria boca. Todos viram, não estou aqui inventando notícia, não estou aqui falando, imputando nada falso ao ministro que eu vou citar. Não, ele mesmo declarou com sua boca ser comunista, o ministro Flávio Dino. E o Lula, em reunião aberta para todo o Brasil ver, declarou o orgulho que ele sentia ao ter agora um ministro comunista. Tá? Então não é eu que estou falando, é uma informação pública. Flávio Dino se diz comunista. Então nós temos um viés comunista também no judiciário. E eu estou falando só de um caso. Poderia citar outros 9, mas vamos falar só de um. Segue comigo. A esquerda se infiltrou no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Qual é o quarto poder? A mídia. Gente, a mídia faz parte do sistema político brasileiro. A mídia, 95% da mídia é comunista. Vou repetir essa frase.
95% da mídia é comunista. Eu não estou falando aqui que eles têm viés comunista, não. Eles são comunistas. Eu não estou dizendo aqui que eles ajudam o viés progressista, o viés de esquerda. Não, eu estou dizendo que eles são a esquerda. Eles são parte do sistema. Não é alguém que ajuda o sistema. É alguém que faz parte do sistema. É por isso que nós vemos aí o Pablo Marçal destruindo os jornalistas nos argumentos. Porque eles têm toda a característica de um comunista. Inclusive a hipocrisia. São hipócritas. A maioria dos jornalistas brasileiros são hipócritas. São comunistas e parte do sistema. 95%. O outro 5% é representado aí por uma classe jornalista que ainda, ou jornalística, que ainda tem vergonha na cara, que ainda tem respeito, eles têm moral, eles têm caráter, uma classe que representa o verdadeiro jornalismo brasileiro. E eu poderia citá-los aqui, mas deixo para uma outra live. Não é o foco. Então o que acontece? O sistema está aí. Nesses 4 poderes, nós temos aí infiltrados da esquerda. Um é totalmente de esquerda, praticamente 95% é a maior parte, que é a mídia. No judiciário temos a influência dos comunistas. Na Câmara e no Senado também. Já vamos deixar aqui uma pontuação. Vamos citar aqui o presidente do Senado, o maior... Gente, atenção, aqui comigo. O maior problema do Brasil hoje é o presidente do Senado, o Pacheco. Este cara, o Pacheco, o presidente do Senado, é o que mais causa mal ao país. Por quê? Porque ele representa o Senado Federal. A pauta, o que vai ser votado, o que vai ser discutido, está na mão desse cara, o Pacheco. Esse cara, o Pacheco, ele tem a pauta do Senado na mão. E o Senado faz parte do esquema de pesos e contrapesos da República. Só tem um órgão no país que pode botar freio no STF. Quem é? O Senado. Só o Senado pode fazer isso. Mas o Senado não faz nada sem o Pacheco chegar ali e colocar na pauta. Então o Pacheco é o maior problema deste país. Tomara que aqueles que votaram no Pacheco pense muito bem em 2026 antes de colocar esse cara lá na urna. Porque esse é o cara que mais causa mal para o país. Pacheco, presidente do Senado. Então, gente, vamos lá. A esquerda está infiltrada em todas as áreas. E a direita? A direita está brigando para chegar nesses lugares. Ela está tentando chegar lá. Só que tem um problema. A esquerda tem 100 anos de experiência. E a direita? A direita é nova, gente. A direita é um bebê aqui no Brasil. Ela renasceu em 2013. Só foi se desenhar em 2018. Não conseguiu se estabelecer num partido. Gente, a direita não tem um partido. A direita se organizou no PL, Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto. Só que o Valdemar da Costa Neto e o PL já votou com o Lula, já votou com Dilma Rousseff. Foi da base do governo Lula 1, foi da base do governo Lula 2, foi da base do governo Dilma 1, foi da base do governo Dilma 2. O PL é um partido de centro que recebeu os deputados da direita agora de 2022 para cá. Então, observe que a direita ainda não tem partido. Senhor Bolsonaro, sei que talvez você não vai ver esse vídeo, mas o que o senhor está esperando para organizar um partido de direita no Brasil? Hã? O que o senhor está esperando? Você é o líder. O líder não é Valdemar da Costa Neto, ele é só um usurpador de poder. Você tem capital político, senhor Bolsonaro. Você tem liderança política. Está na coleira do Valdemar, mas esse é um assunto para uma outra live. A direita é muito nova. A direita surgiu agora, é um bebê. Bom, o que acontece? Tem uma frase muito famosa
que é atribuída ao Bonaparte ou ao Sun Tzu. Eu acredito que essa frase é do Sun Tzu, que escreveu o livro Arte da Guerra. Qual é a frase? Quando seu inimigo estiver errando, deixe-o errar. Essa lição, a esquerda já aprendeu, tá? Essa lição a esquerda já aprendeu. A direita ainda não. A direita ainda não aprendeu, mas quem sabe a gente vai com o tempo a gente vai abrir os olhos para isso aí. Quando seu inimigo estiver errando, deixe-o errar. Frase de Sun Tzu. Vem comigo. A direita está errando hoje. Hoje aconteceu um fato no Brasil que é um baita de um erro. Que é o que aconteceu. Vou ler a notícia. Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, que é um cara da direita, pastor Silas Malafaia, que é um cara da direita, um nome forte, tem influência. Ele deu da direita, né? Da direita. Ele que é um dos caras da direita, deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, a Folha de São Paulo. E olha bem, vou ler a manchete. Mônica Bergamo. Malafaia diz que Bolsonaro é covarde e omisso. E questiona, aspas para Malafaia, que porcaria de líder é esse? Essa é a manchete da Folha de São Paulo. Gente, roupa suja se lava em casa. A esquerda, você acha que a esquerda não briga? Você acha que os comunistas eles não saem no braço com o outro? Você acha que esses caras não discutem? É lógico que eu estou usando aqui expressões, são metáforas, não estou falando literalmente. Até porque eu não sei se eles saem no braço literalmente, não duvido. Mas, e se acontecer também não é do meu interesse, se vire pra lá. Mas você acha que esses caras não discutem? A esquerda discute, gente. Só que eles não discutem no público. Eles não discutem dando entrevista pra Mônica Bergamo, criticando o companheiro. Não. É reunião fechada. É lá na reunião da CUT, é lá na reunião do MST, é lá no Foro de São Paulo, é lá que eles quebram o pau. Tá entendendo? Pro público ver, não. Eles já aprenderam a lição. Não pode. Roupa suja se lava em casa. Pastor Silas Malafaia, o senhor deveria saber. Isso aqui é elementar na política. Tá? O senhor é um homem tão inteligente, tão formado, tem tantas habilidades louváveis, eu admiro demais o senhor. Mas o senhor errou e errou feio hoje. Como que o senhor vai dar entrevista para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, um jornal comunista, certo? E falar que Bolsonaro é covarde e omisso? Covarde é o senhor, porque não apoiou Hamas no Rio de Janeiro, porque ficou caladinho. O senhor criticou Pablo Marçal aqui em São Paulo, aqui no nosso estado, certo? Mas por que não criticou o Nunes? Por que não criticou o Boulos? O Boulos, invasor de propriedade, líder do MST, organização que invade propriedade privada. Propriedade privada é sagrado. Por que o senhor não criticou o Boulos, mas criticou Pablo Marçal? Então o senhor chama o Bolsonaro de covarde e omisso, mas na verdade você está fazendo o que a esquerda faz. Acuse-os do que você é. Você é covarde e omisso. Que porcaria de líder é esse? Eu posso devolver a pergunta para você também, senhor Silas Malafaia. Que porcaria de líder é você? Então, gente, vamos resolver, o direita brasileira, vamos resolver as coisas em porta fechada? Bolsonaro, não concordo com o que você fez. Então vamos fazer o seguinte, vamos se fechar numa sala e vamos discutir. Fala na minha cara o que eu fiz de errado e eu vou falar pra você o que você fez de errado. E aí a gente vai se ajustar, tá? A gente vai alinhar o discurso da direita. Agora, ir pra Mônica Bergamo e falar essas coisas, que viagem é essa? Silas Malafaia, que viagem é essa? E eu não estou sendo incoerente, tá? Se você já falou assim, olha, você acabou de falar que não pode criticar no público, mas tá fazendo live criticando o Silas. Não estou sendo incoerente, porque eu estou falando de um assunto público que o Brasil inteiro está comentando hoje.
Alimentou o inimigo. Exatamente. Quando o seu inimigo estiver errando, deixa-o errar. Você viu uma palavra da esquerda sobre isso? Não. Você viu uma palavra dos comunistas? Não. Sabe por quê? Porque eles sabem dessa lição. Quando o seu inimigo estiver errando, deixa-o errar. Hoje a esquerda aplaudiu você, senhor Silas Malafaia. Bateram palma. Alimentou o inimigo. Porque eles viram a direita errando. Se calaram tudinhos, ficaram quietinhos e aplaudiram. Quando que o senhor Silas Malafaia vai aprender isso? Hã? Quando? Bom, essa é a primeira notícia que a gente tinha que comentar, eu anunciei no início. Mas tem uma segunda, que também é importante, e agora vamos mudar um pouco do assunto. Deixa o Silas Malafaia pensar lá. Vamos ver se ele dorme hoje com a consciência mais leve ou mais pesada. Depois que repercutiu tudo isso no Brasil. Notícia de hora, Portal Metrópolis. Moraes libera o X no Brasil após mais de um mês de bloqueio. Gente, isso aqui é inacreditável. Por que liberar o X depois das eleições? 2 dias depois das eleições, vem aí a autorização judicial do Moraes para a liberação do X, que é o antigo Twitter no Brasil. Gente, a direita, ela é muito forte nas redes sociais. O veículo de comunicação da direita são as redes sociais. Este é o fenômeno brasileiro da política. Se a esquerda ela é forte na mídia, porque domina a mídia, a grande mídia brasileira, a direita é forte nas redes sociais. É até interessante falar sobre isso, porque nos Estados Unidos, a direita e a esquerda, que é os democratas e os republicanos, também fazem isso. Só que lá nos Estados Unidos, a esquerda ela é forte na televisão, e a direita é forte nos rádios, né? O Partido Democrata, que representa a esquerda, é forte no veículo de comunicação TV, e os republicanos, que é ali representado hoje ali pelo Donald Trump, são fortes no rádio. No Brasil é diferente. No Brasil a esquerda domina a mídia brasileira, os jornais, os telejornais, e a direita ela tem uma força imensurável nas redes sociais, principalmente no X, que é o Twitter. Então, o Alexandre de Moraes, o juiz, ditador, ele vai lá e bloqueia o X na véspera da eleição. Ou melhor, com pré-campanha e campanha desenrolando. Gente, o maior veículo de comunicação da direita foi bloqueado por decisão judicial durante uma campanha eleitoral. Que democracia é essa que você está vivendo? Para um minuto e pergunta. Numa democracia, de fato, um veículo de imprensa... Democracia, né? O Brasil é a democracia, a gente tem que colocar entre aspas. Mas numa democracia verdadeira, um veículo de imprensa, de informação, que tem, mais ou menos, salvo engano, 20 milhões de usuários, que é o Twitter, o X. Como que uma rede com 20 milhões de usuários, onde um lado, olha isso, um lado do espectro político, que é a direita, tá lá, forte. Como que este veículo é bloqueado durante as eleições? Tem lógica? Tem lógica? Povo brasileiro, todo mundo que assistir essa live, povo de Cunho, tem lógica uma democracia dessa? Gente, o canal de informação tem que ser livre. Um dos princípios liberais mais importantes é a liberdade de ideias, de informações e de imprensa. Quando qualquer juiz
bloqueia um veículo de comunicação como o X, ele não está só bloqueando o direito de 20 milhões de pessoas, que já é algo absurdo. Ele está cerceando o direito de expressão. Ele está cerceando o direito de comunicação de ideias. Ele está cerceando o livre pensamento. Ele está cerceando a liberdade de imprensa. É tipo uma democracia, Max. Tipo uma democracia camuflada. Exato, na verdade, é uma farsa de uma democracia. Farsa, nós não estamos mais num regime democrático. Camuflada com ditadura. Exatamente. Nós estamos numa autocracia judiciária. Alguns jornalistas já estão dando o nome de a ditadura da toga. A ditadura da toga. Gente, vamos tomar um caso aqui, um caso apenas. Um caso apenas. Pablo Marçal cometeu um crime ao publicar um documento falso. Tá? Ele publicou um documento. Simplesmente chegou a informação, ele publicou. Como vários de nós poderíamos ter publicado. Aliás, muitos repostaram a postagem do Pablo Marçal. Será que o juiz que o acusou de crime vai acusar quem repostou também? Milhões de brasileiros? Vamos pensar sobre isso. Porque o que ele fez, milhares de brasileiros fizeram. Chegou para ele a informação, ele posta. Mas muitos, ao chegar a informação, conhecimento, reposta. Peraí, é só o Pablo Marçal ou milhões de brasileiros vão entrar aí nesse inquérito? Só pra gente pensar. Mas tá, se ele fez alguma coisa errada, gente, se eu entrar agora na rede social e caluniar alguém, já existe na lei brasileira o direito daquele que está se sentindo caluniado de me processar no Ministério Público, na Justiça, e eu tenho que responder por calúnia ou difamação. Se Pablo Marçal cometeu calúnia, se cometeu crime contra Guilherme Boulos, então que ele responda na Justiça pelo crime de calúnia. Agora, derrubar as redes sociais, gente, isso é ferir o direito constitucional da livre informação, da liberdade de ideias, da liberdade de informação, de imprensa no Brasil. Então, o bloqueio do X aconteceu durante eleições. 20 milhões de pessoas que se comunicavam pelo X, Twitter, deixaram de se comunicar. Isso não é normal. Isso não é normal para uma democracia, para uma república. Mas olha lá a notícia de hoje. Moraes libera o X no Brasil após mais de um mês de bloqueio. É notícia do portal Metrópolis. Estou com a página aqui aberta. Então, foi liberado hoje. O incrível é que 2 dias após o término das eleições. Está aqui. Tá? Portal Metrópolis. Bom, vamos lá. É democrático? É lógico. Mas para começar, o X não deveria ter sido bloqueado. Tá? Não deveria ter sido bloqueado. Mas tudo bem. Vamos em frente, né? Mais uma notícia de hoje. Essa também é importante. Estou lendo aqui no portal CNN Brasil, que é sobre o resultado das eleições de 2024, desse ano. É claro que em algumas cidades ainda terá segundo turno, evidente, mas na maioria das cidades já foi solucionado no primeiro turno. E por incrível que pareça, um número considerável de cidades não precisou de concorrência. Não teve 2 candidatos, vou corrigir minha fala. Não precisou de um segundo turno, aliás, não precisava nem de um primeiro turno. Porque teve cidades que apenas um candidato se propôs a governar. Ou seja,
A eleição foi só para o eleitor ir lá e confirmar o candidato. Não tinha dois candidatos, tinha apenas um. E neste caso, seguiu para eleição ou reeleição. É um fenômeno interessante que acontece nessa república, mas é bom a gente colocar. A maior parte do país já decidiu as suas prefeituras. Inclusive aqui em Cunha, já está decidido, não tem segundo turno. Então, algumas cidades ainda vão ter segundo turno. Mas o resultado final, eu tenho que fazer essa comparação, tem que ser feito, que é o resultado para o PT, Partido dos Trabalhadores, e para o PL, Partido Liberal, tá? A pergunta é, qual partido elegeu mais candidatos e como ficam no segundo turno? Né? Aliás, só a primeira parte da pergunta, qual partido elegeu mais candidatos? O partido do Jair Bolsonaro conseguiu fazer 509 prefeitos, ou seja, 509 prefeituras pelo Brasil. E o partido do PT, Partido dos Trabalhadores, que de trabalhadores não tem nada, são partidos vagabundos, conseguiu fazer 248 candidatos. De lavada, na cara do PT. 509 a 248. Ou seja, o PL fez o dobro e mais um pouco. Para todo petista chorar na live. Chora aqui nos comentários. O PT fez 248 prefeituras, mas o PL do Jair Bolsonaro fez 509 prefeitos. Palmas para a direita brasileira. Por que isso é importante? Porque 2026, gente, está aí. No Brasil, é de conhecimento de todo mundo, que ano ímpar não tem eleição, ano par tem. Esse ano é par, tem eleição. Ano que vem não tem, porque é ímpar. Mas no outro ano já tem eleição de novo para presidente da República, deputado federal, deputado estadual, senadores e... Olha que notícia boa. O PL fez 509 prefeituras. São 509 prefeituras do PL que, observe esse detalhe, que irão apoiar Jair Bolsonaro, graças a Deus, em Cunha também. Eu conversei aqui no meu escritório com o Rodrigo Neto, prefeito eleito, e ele me garantiu aqui, já vou registrar isso em live, que ele vai apoiar ou Jair Bolsonaro em 2026 ou quem ele indicar, que é ordem do partido, graças a Deus. Gente, o PL fez 509 prefeituras. 509 prefeituras. E o PT fez 248. Então chora, petralhada. Chora. Porque é o seguinte, o tempo da hegemonia comunista no Brasil está acabando. Vou dar aqui uma lição filosófica, política para a esquerda. Eles sabem disso, mas eles só não querem reconhecer porque quando é favorável à direita, eles não querem reconhecer. O movimento de esquerda nasceu graças à filosofia hegeliana, que diz o seguinte, ou parte da filosofia dele, de Hegel, que diz o seguinte, que para toda tese tem uma antítese, e o confronto da tese com a antítese vai gerar uma terceira coisa, que é a síntese. Eles aplicaram isso na filosofia marxista. Marx aplicou isso. Ou seja, para todo movimento que existe, vai surgir um outro movimento para fazer confronto. E vai dar um resultado, uma terceira coisa. Vocês, esquerdistas, vocês já dominaram esse país por 30 longos anos. Mas está acabando. A direita chegou para ficar. Não adianta rotular como bolsonarista, porque a direita não se define nessa expressão, bolsonarista. Não, a direita não é um grupo fiel, fanático de Jair Bolsonaro. Não, a direita é um movimento político conservador, liberal e patriota, que independente de Jair Bolsonaro, chegou para ficar e vai acabar com a hegemonia comunista. E já começamos a fazer isso na política, fazendo 509 prefeituras contra 248 do PT. O PT está só perdendo. Perdeu todas as capitais nessa eleição. A única que ele talvez tenha chance, espero que não, é a de São Paulo, com Guilherme Boulos, que por sinal não é do PT.
é do PSOL. É um dos braços da esquerda. Mas o PT não vai fazer nenhuma prefeitura das capitais nesse ano. Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Eu adoro a Deus por isso. Eu louvo Ele. Porque o Brasil precisa ser liberto da hegemonia comunista. Por fim, para a gente terminar essa live, vamos falar de Pablo Marçal. O Faz o M. Vamos falar do Marçal. Gente, Pablo Marçal é um cara que ele segue a filosofia do grande mestre Olavo de Carvalho. Aqui eu faço uma homenagem para esse homem, Olavo de Carvalho, porque ele resgatou a direita brasileira. Foi graças a Olavo de Carvalho que nós estamos aqui hoje falando de política. E você é um conservador, alguém que defende a família, alguém que é contra o aborto, alguém que é contra a ideologia de gênero nas escolas, alguém que é contra a propaganda comunista, alguém que é contra a estatização. Nós só somos de direita hoje, ou conhecemos esse viés político, essa opção política, graças ao filósofo e professor Olavo de Carvalho, autor de vários livros, dentre eles um que todo direitista precisa ler, que é o Nova Era e a Revolução Cultural. Um livro escrito ainda lá em 1996, ou seja, 28 anos atrás. Olavo de Carvalho já falava do que é o movimento comunista. Olavo de Carvalho foi talvez o maior nome do pensamento brasileiro. Então o Pablo Marçal é um seguidor dele. Inclusive Pablo Marçal escreveu um livro junto com alguns outros escritores amigos, que é A Destruição do Marxismo Cultural. Gente, eu comprei esse livro, tem disponível na Amazon, você pode ler pelo Kindle. Na Amazon, acho que Conexão Talento de novo, vou repetir essa frase. O livro do Pablo Marçal é A Destruição do Marxismo Cultural. Você encontra ele na Amazon, você pode ler pelo Kindle, é baratinho, mas pensa num livro, gente, ótimo livro. Leia o livro de Pablo Marçal, A Destruição do Marxismo Cultural. Mas leia principalmente Olavo de Carvalho, o livro de 1996, O Movimento Nova Era e a Revolução Cultural. Extremamente necessário. Marçal é um seguidor fiel das ideias do Olavo de Carvalho. Para quem não entendeu, você é de direita, mas não entendeu por que o Marçal é tão agressivo nos debates, eu vou explicar para você por quê. Olavo de Carvalho dizia o seguinte: quando um comunista entra num confronto com você, ele não entra para fazer média, ele entra para te destruir. Então, se você for debater com um comunista, entre no debate para destruí-lo. Mostre o quanto ele é imoral, quanto esse comunista é hipócrita. Arrebenta esse comunista. Não dá chance, porque se ele tiver a chance de fazer isso com você, você já era. Esse é o pensamento comunista, tá? Então é por isso que o Marçal, gente, seguindo este conselho do Olavo de Carvalho, ele não foi para brincadeira, ele foi para guerra nos debates. Só que tem um detalhe. O mimimi do brasileiro, a porcaria do politicamente correto. Gente, esse negócio de politicamente correto destruiu o brasileiro moderno. Então, é uma palhaçada da esquerda, criada pela esquerda, politicamente correto. Você não pode dizer certas coisas. Aí quando o Marçal começa a destruir a para-choque de comunista, o bananinha, né? O comedor de açúcar, o goiabinha, né? Não é Tarcísio, o goiabinha. Então quando ele começa a destruir este consórcio, ou o jornalista, muita gente fica ofendidinho com mimimi. Gente, se você for jogar na regra com comunista, você está destruído. Porque o sistema é comunista. Ah, mas o Marçal podia pegar leve com o jornalista. O jornalista não é simpatizante do sistema. O jornalista é o sistema. 95% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. Então, Marçal foi para a guerra contra o consórcio comunista do Brasil. E aí, gente, quando um cara sozinho, sem padrinho político, tá?
Porque o Nunes tem um padrinho político, Bolsonaro. O Boulos tem padrinho político, Lula. O Marçal não tem ninguém, gente. O Marçal tava sozinho. Tá? O Marçal tava sozinho. Segundo, não tem padrinho político. Segundo, não tem financiamento público. Porque o PL despejou dinheiro na campanha do Nunes. O PT, as esquerdas, o pessoal despejaram dinheiro na campanha do comedor de açúcar. Despejaram dinheiro na campanha da para-choque de comunista. O Nunes é do PL? Nunes não. O Nunes, aliás, gente, o Nunes não é nem do PL, mas recebeu financiamento do PL para campanha. O Nunes é do MDB, é do Centrão, é a tchutchuca do Centrão. O Bananinha, né? Então, o Marçal, gente, sem padrinho político, sem recurso, dinheiro público, todo o dinheiro que ele gastou em campanha foi doação, inclusive eu doei dinheiro para a campanha de Pablo Henrique Costa Marçal, e muita gente doou no Brasil, foi dinheiro de doação, sem padrinho político, sem dinheiro para fazer campanha, sem tempo de televisão, porque o consórcio não permitiu ele falar na televisão. Olha pra você ver, hein? Olha a democracia. O cara teve 29% dos votos no primeiro turno. O Nunes, que saiu na frente de todo mundo, não teve mais do que 1% na frente desse cara. Mas o Marçal não teve 1 minuto de propaganda política gratuita na TV. Essa é a democracia deles. Você é inteligente. Se pergunte que democracia é essa? Que um cara com esse poder político no país não tem direito a 1 minuto de TV. Hã? Se pergunte aí. E vamos em frente. Sem padrinho político, sem tempo de televisão, sem recurso financeiro. Qual era a força do Marçal? A rede social, que por sinal foi derrubada. Derrubaram a rede do cara. O único trunfo que ele tinha sobre o consórcio comunista era a rede social. Aí foram lá e derrubaram a rede social do cara. Então, gente, se você te falar que isso é democracia, eu não sei que país você está vivendo. Não sei que realidade você está vivendo. Qualquer país sério. Aliás, o Brasil não é um país sério. O Brasil virou uma putaria desde que a esquerda tomou o poder lá em 85 para cá e continuou no poder. Quer ver? Quer ver a prova? Escuta isso. Em 2018, o Jair Bolsonaro tomou uma facada de um cara e a propaganda política seguiu normalmente. Gente, o cara com plenos poderes de chegar na presidência da república toma uma facada, alguém tenta matar o cara e a campanha eleitoral segue normalmente. Nós estamos numa república de bananas. Estamos numa republiqueta. Era para parar o processo eleitoral, gente. Não acontecer nada. Só ia ter eleição 6 meses depois. Quando descobrissem quem mandou matar o cara. Tá? Isso aconteceria em qualquer país normal. Em qualquer democracia normal na Europa ou nos Estados Unidos aconteceria isso. Agora aqui no Brasil virou piada. Coreia do Norte. Virou Coreia do Norte. É a democracia norte-coreana aqui no Brasil. Democracia norte-coreana aqui no Brasil. Gente, estão de palhaçada. Mas tá, o processo de 2018 foi assim. Uma palhaçada, porque o cara tomou uma facada e a eleição continua. E pior, o Bolsonaro tava lá no hospital cuidando da facada para não morrer, lutando pela vida. E a campanha rodando na televisão e pau no Bolsonaro. Ou seja, descendo o cacete no moribundo. O cara quase morto e o cara descendo o cacete dentro. Brasília virou Cuba. É, Brasília cubana, né? Uma apelidade de Brasília cubana. Brasília La Cuba. Brasília de Fidel, né? Fidel. Brasília de Fidel. Bom, aí 2018 foi assim, 2020 eleições municipais, 2022, não precisa nem falar. O consórcio comunista arrebentou Jair Bolsonaro. Arrebentou. E para o Lula eles ficaram um tapete vermelho até ele chegar no poder. Bom, agora em 2024 a palhaçada de novo. Desta vez contra Pablo Marçal.
Gente, o Marçal é um líder forte da direita. Ele tem energia, disposição, capacidade para encarar o consórcio comunista brasileiro e destruí-los. Existem poucos líderes da direita no Brasil que têm essa capacidade. Vou repetir essa frase. Existem poucos líderes da direita no Brasil que têm essa capacidade. Entre eles, o Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, tá? São poucos. São poucos. Não vou ficar citando os nomes aqui. Mas são poucos que têm essa capacidade para arrebentar o consórcio comunista brasileiro. O Tarcísio de Freitas já foi um motivo de orgulho para a direita. Hoje, senhor Tarcísio de Freitas, você tá uma vergonha para a direita. Você, rapaz, atacou Pablo Marçal para entregar a prefeitura de São Paulo para o Centrão do Nunes. Porque o Nunes é a representação do Centrão. 10, ó, olha aqui, ó, 10. Tá vendo esse número aqui? Grava bem. 10. 10 é o número de partidos que o Nunes já prometeu à prefeitura. O Nunes se associou com esses 10 partidos para ele poder levar a eleição. É a frente ampla, né? É a frente ampla. Bom, quando a eleição acabar, se o Nunes levar a eleição, não é o Nunes que está levando a prefeitura de São Paulo, que é o maior orçamento do país. É 10 partidos do centro que estão levando a prefeitura. Ah, Max, mas eu queria entender o porquê. Eu vou explicar. O Bolsonaro precisa reverter as últimas 2 condenações. Ele já reverteu uma, precisa reverter mais 2 condenações lá em Brasília. E precisa de um movimento político para acontecer o reverso dessas condenações, para ele poder concorrer ou ficar elegível lá em 26, daqui 2 anos. Então, qual é o acordão? Olha o acordão. O acordo é o seguinte: Bolsonaro e Tarcísio entregam São Paulo para o Centrão. O Centrão apoia o PL em Brasília para reverterem o quadro político e tornar Bolsonaro elegível para 2026. Mas sabe o que esses caras esqueceu? Bolsonaro, sabe o que você esqueceu? Tarcísio, ou goiabinha, verde por fora e vermelho por dentro. Sabe o que você esqueceu? Esqueceram, desculpa a expressão, esqueceram que o Centrão é uma puta. O Centrão se vende por dinheiro. Se colocar dinheiro no bolso do Centrão, ele vende o Bolsonaro. Ele é um Judas. O Centrão é um Judas. Por 20 moedinhas de prata, até por menos. Ele se entrega o Tarcísio e o Bolsonaro e manda todo mundo se ferrar. Manda todo mundo ir a merda. Então, o Bolsonaro e Tarcísio, vocês estão apostando todas as suas fichas no Nunes por causa do Centrão. Mas o Centrão vende vocês fácil, fácil. Então abre os olhos, senão vocês vão tomar a maior lapada da história da direita, da nova direita que surgiu. A maior cacetada. Com certeza. Vocês não acham não que o PT, que a esquerda, que o sistema vai comprar o Centrão para ferrar vocês? Vocês entregaram a prefeitura para um cara que não pode garantir o reverso lá em Brasília. O Centrão não pode garantir. Aliás, gente, o Centrão vai adorar ter a direita na mão deles. Vocês não perceberam, direita, vocês não perceberam, Bolsonaro e Tarcísio, vocês não perceberam que quando vocês entregam a prefeitura pro Nunes e pro Centrão, esperando lá na frente que uma mão lave a outra, vocês ficaram na mão do Centrão. E pior, além da direita ficar na mão do Centrão, a esquerda também, que vai tentar negociar. E quer saber como é que vai funcionar? Como funciona a sem-vergonhice brasileira há muito tempo. Quem puder mais, chora menos. Quem pagar mais, leva o apoio do Centrão. Gente, abre os olhos, vocês não são criança. Aí ferraram o Marçal. Aí desceu o cacete no Marçal. Conseguiram com muito esforço, muito dinheiro público, né? Meu dinheiro, dinheiro de você que está assistindo, muito dinheiro público, conseguiram tirar o Marçal do segundo turno.
Para quem que eu vou dar parabéns? Pro Goiabinha? Para quem que eu vou dar parabéns? Pro Jair Bolsonaro? Porque ele já foi ministro do Lula, né? Do Lula não, da Dilma, né? Tarcísio foi, ele participou, não foi ministro, mas ele participou de uma das pastas, né? Do Participou. governo Dilma Rousseff. Ele participou, né? Participou. Então, gente, Não é de à toa, né? gente, é difícil. Brasil tem jeito? Tem jeito. Direita, aprenda as lições que a esquerda já aprendeu há 100 anos. Vamos ocupar espaços. Vamos recapitular aqui para me acabar. Direita e esquerda, você já entendeu? Volte, se você chegou agora, volte no começo do vídeo e veja a história do onde nasce direita e esquerda lá na Revolução Francesa. A história da direita brasileira, né, a UDN, e depois agora o surgimento de novo da direita com Olavo de Carvalho, protestos contra Dilma Rousseff e mais. E aí eu comentei 3 notícias, ou 4 aqui, né? A questão do Silas Malafaia, a questão do Moraes liberar o X, né? Foi liberado. Em alguns dias ou horas, talvez nós já vamos poder acessar o X. A boa notícia, né? O PL fez 509 prefeituras e o PT 248. E a questão do Pablo Marçal, que hoje, infelizmente, se eu fosse São Paulo, teria votado nele sem duvidar. Ó, teria feito o M bonito. Mas não tem problema. 2026 está logo ali. E mais, direita, se Marçal chegar em 2026 se candidatar para presidente e o Tarcísio entrar, porque eu acho que o Bolsonaro não reverte. Não reverte. Porque o Centrão vai traí-lo, tem 90% de chance disso acontecer. Ou porque o sistema político não vai aceitar. Mas se o Marçal... não, para presidente. O Marçal disse que não quer o governo do estado. Ele não vai concorrer com o governo do estado. Se o Marçal se candidatar para presidente e concorrer com o Tarcísio Goiabinha, Tarcísio Goiabinha, aqui é meu voto, gente, ó. É M. É M. Tarcísio, ó, perdeu. Perdeu a confiança da direita que tá pegada às ideias. Aprenda, Bolsonaro, aprenda a família Bolsonaro, aprenda Silas Malafaia, né? Como dizia o Henrique Cristo, o nome dele já diz que ele é uma mala, né? Lembra desse meme? Então, lembra, gente? Olha, atenção, a direita não é gado de político. Os comunistas são baba-ovo do Lula. Mas a direita não. A direita pensa, é livre. Acredita na liberdade. Não tem voto de cabresto. Esquece essa. Não. Isso aí não é política da direita. O pessoal da direita que pensa tá com o Marçal. Não tá com o Goiabinha. Observei uma coisa, foi no senhor Silas Malafaia. Silas Malafaia. Na verdade, ele, quando o Lula ganhou, né, a primeira vez que o Lula, né, Sim. tomou posse da presidência. Primeiro mandato. Primeiro mandato. Uhum. O seu Silas Malafaia até abraçou o Lula e tal, né? Exatamente. Né? Quer dizer, e o que eu acho Tem vídeo, aí? tá, gente? Tem vídeo sobre isso aí, ó. Entra aí na vídeo. internet e pesquisa aí, ó. Digita aí, ó. Silas Malafaia e Lula. Vídeo antigo, você já vai achar aí já. Porque aí eu percebo no senhor Silas Malafaia aí que ele tem uma mente oscilante. Ele tem. Ele é oscilante. Ele é dúbio. Ele é dúbio. É duplo. É duplo. Ele é duplo. O Silas tá fazendo o jogo do Centrão. Aliás, eu até entendo por que ele apoiou tanto o Nunes, né? É dinheiro, né? Pode, não sei. Pode ser. Pode não ser também, lógico. Pode ser, de repente ele é só comprometido com. Pra onde cai com- mais, com onde o cai mais Centrão. ele cai. Quer dizer, onde tem mais o... Quem pagar mais, Quem paga leva, mais, leva, leva o né? apoio. Leva mercadoria, né? Então, gente, finalizando a live aqui, tá difícil no nosso país, mas Que tem bosta, jeito. não? Tem jeito, ó, gente. O MCL, o Movimento Cunha Livre, eu tentei fazer a live, eu até anunciei que ia fazer a live pela página do MCL, mas não consegui porque é uma página nova e segundo as regras da Meta, são necessários 60 dias ao menos, 60 dias de página para poder, de perfil, para poder entrar ao vivo. Então, como não tem 60 dias ainda, não consegui transmitir essa live por lá. Mas consegui transmitir aqui pelo meu perfil, mas eu vou repostar lá pro pessoal. E em breve eu vou fazer mais lives
lá do meu perfil. Eu acredito que a live já ficou longa, vou parando por aqui. Mas o movimento Cunha Livre é um movimento conservador. Nós defendemos a família, defendemos a moral, a fé judaico-cristã. Nós somos patriotas, nós amamos nossa cidade de Cunha, eu amo nossa cidade de Cunha, tá? Esse mar de morros, nossas belezas naturais, nossas cachoeiras, nossa agricultura, nossa cerâmica. Gente, Cunha é lindo demais. Se alguém de fora estiver vendo este vídeo, vem para Cunha, vem conhecer nosso comércio, nosso povo acolhedor que é o povo de Cunha. Somos sim patriotas, amamos nosso país, nossa bandeira, nosso hino nacional, nós respeitamos nossa pátria brasileira e também as nossas instituições. Somos liberais, acreditamos na liberdade de imprensa, acreditamos na liberdade de pensamento, acreditamos na liberdade de expressão, acreditamos na liberdade econômica, na livre concorrência, no livre mercado. Uma boa noite a todos, um abraço forte. MCL, tamo junto. Sejam todos bem-vindos, todos conservadores, todos patriotas, todos liberais. Deus, pátria, família e liberdade. Fora comunista, fora esquerdalha, fora lulopetismo. Nós libertaremos o Brasil. Tamo junto, firme e forte.